Olá, concurseiro, olá, concurseira. Vamos para o nosso tópico 3. Vamos conversar sobre os impedimentos, a incompetência e competência funcional. Bom, pessoal, neste tópico a gente está pensando o seguinte. Se aquele juiz, aquele juízo para quem foi direcionado a ação judicial, o excelentíssimo juiz de direito ou ao douto juízo, será que este juiz, este juízo é o que tem a competência ou então ele está impedido de alguma forma de julgar aquele caso? É isso que a gente vai conversar agora. Para começar tudo isso, vamos diferenciar o que é o juízo e o que é o juiz. O juiz é a personificação de quem irá proferir a decisão, os despachos durante o transcurso daquela ação judicial. Já quando eu falo o juízo é o colegiado, o grupo dos entes ali do tribunal que tem a competência. Então, muito cuidado, porque a gente fala assim, o juiz é incompetente. Não, o juiz ele pode ser impedido, mas quem é incompetente não é o juiz. A incompetência, ela deriva do juízo. Então, o juiz nunca é incompetente, o juiz ele pode ser impedido. Impedimento ou suspeição. Agora, a incompetência ela deriva do juízo, do colegiado, o grupo. Aquele tribunal não era o competente para julgar a situação. A gente não fala que o juiz não era incompetente. Então, cuidado com essas terminologias que as bancas adoram colocar, porque é o princípio de competência e impedimento. Então, quando eu falo impedimento, o nosso Código de Processo Civil ele traz um rol taxativo de situações, mas quando eu falo impedimento, eu estou falando que aquele juiz, a pessoa daquele juiz, não poderia, por algum motivo, estar à frente daquele processo. E aí, pessoal, é lógico que o rol taxativo ele é muito extenso, mas uma dica para vocês. Qual que é a ideia do juiz? O juiz ele precisa ser um juiz imparcial. Então, se você estiver frente a uma situação que isso fere a imparcialidade, por exemplo, o juiz possui amizade com as partes, ou com uma das partes. Concordo comigo que se ele é amigo íntimo das partes, de alguma forma, isso gera uma quebra da imparcialidade. Ou então, por exemplo, uma situação que o juiz ele é cônjuge de uma dos procuradores das partes. Isso não quer dizer obrigatoriamente que vai ter um desvio de finalidade, mas a gente tem que partir do pressuposto que isso pode quebrar a ideia da imparcialidade do juiz. Então eu não estou falando que o juiz é incompetente porque o juiz nunca vai ser a incompetência, é impedimento. Ele não pode estar à frente da ação judicial propriamente dito. Ou então digamos que o juiz de alguma forma, ele é parte do processo. Esse juiz é impedido, ele não pode estar à frente da ação judicial. Por quê? Porque ele vai ser imparcial, não tem como ele ser parcial numa ação, ser imparcial numa ação que ele é parte. Então ele vai pender para os lados. Então quando eu falo impedimento, é uma situação que você vai ler lá na tua prova, é uma situação que o juiz, querendo ou não, ao estar à frente do processo, vai ferir diretamente a ideia do princípio da imparcialidade do juiz. Então, impedimento versa sobre as causas que o juiz, a pessoa do juiz, não poderia estar à frente daquele processo. Já a incompetência, aí não estou falando do juiz, eu estou falando do juízo, do grupo colegiado. Então aqui é uma falha, algum problema em relação ao órgão jurisdicional que compõe. Então, eventualmente, o processo foi proposto na esfera errada, ou na instância errada. E a gente vai conversar na sequência os itens que geram a incompetência, os exemplos aqui para vocês. Então, a competência, pessoal, a gente está falando, a incompetência, a gente está falando o quê? Da ideia de aquele tribunal é o que está, juridicamente falando, apto para julgar aquele caso. Isso é competência. Então, vamos aqui definir a competência seguindo 3 critérios. O critério territorial, o critério funcional e o critério objetivo. O critério territorial, como o próprio nome já diz, é um critério geográfico. Será que é o tribunal daquela cidade que deve julgar aquele caso?
Será que é o tribunal daquele estado que deve julgar aquele caso? Será que é o tribunal daquela região que deve julgar aquele caso? Então, digamos que seja uma situação que tenha uma criança, um alimentado aqui em Londrina, que quer entrar com uma ação de alimentos. E o alimentante, ele reside, por exemplo, em uma outra cidade, em Curitiba. E ao propor a ação judicial, eu devo propor na ação do alimentando, da criança, aqui na cidade. E aí entra-se com a ação judicial na cidade de Rolândia. Bom, não existe. O critério territorial é que deveria ser na cidade do alimentando. Então, existem critérios aqui que a gente vai conversando, e eu vou conversar melhor em sala de aula com vocês. Se eu não me engano, vai ser no dia 22, mas talvez no dia 15, a gente vê. Assistam as duas aulas online ou presencial, dependendo da sua modalidade. Mas eu vou fazer um exercício de concurso que teve uma situação específica sobre isso. Sobre a questão de competência em relação ao alimentando o alimentante. Então lá eu vou falar de vocês e vou perguntar quem assistiu o vídeo, hein? Então, vamos voltar aqui. O critério territorial fala muito sobre isso, sobre qual é a comarca, qual é o local que deveria seguir aquele processo. O segundo critério é o critério funcional. Quando eu falo critério funcional, pensa o seguinte, funcional vem de funcionamento do poder jurisdicional. Então, existe uma hierarquia dos poderes. Então, quando a gente entra com uma ação judicial, essa ação deve ser iniciada na primeira instância. Só depois, quando tem a sentença em primeira instância, que você recorre para a segunda instância ordinária. Discorda da segunda instância, vai então para o Supremo Tribunal de Justiça, no caso do processo civil, que é a instância extraordinária. Se você discordar da sentença do colegiado lá do Supremo Tribunal de Justiça, aí sim você vai para o Supremo Tribunal Federal. Mas existe uma hierarquia do duplo grau de jurisdição, que você vai degrau por degrau até chegar na última instância. Então você não pode simplesmente falar, eu vou direto para o Supremo Tribunal Federal. Não! O Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar uma ação que deveria ter sido proposta na primeira instância. Então, o critério funcional é a ideia que o processo ele deve ser iniciado, por exemplo, na primeira instância. Depois se discorda da primeira instância, aí sim vai elevando até chegar à instância superior. Critério funcional, pensa então, funcionamento do judiciário. Existe uma hierarquia entre os tribunais na sequência lógica do devido processo legal. O terceiro critério é o critério objetivo. Então, vem muito do objetivo da causa. Então, o primeiro, vamos falar em relação ao valor da causa. O valor da causa, dependendo da situação, ele pode ser pelo juizado especial. Mas, dependendo da situação, ele obrigatoriamente tem que ser pela justiça comum. Então, nas próximas aulas com a professora Estela, vocês verão especificamente a legislação de juizado especial. Vocês vão observar o valor da causa, que pode ser ou não pode ser. Em relação à matéria, a matéria eu já comentei com vocês. Então, digamos o seguinte, se eu estiver à frente de uma situação de direito civil, eu obrigatoriamente tenho que entrar perante os tribunais cíveis. Então, se uma situação civil, um processo civil for proposto numa esfera tributária ou penal, o juízo penal não tem competência para julgar essa ação civil. Mas não é porque ele não conhece o assunto, mas é porque o nosso ordenamento jurídico já preconizou que o critério objetivo material significa cada tribunal vai falar sobre uma matéria específica, um tema específico. Perfeito. Em razão da pessoa, eu acabei de falar para vocês que tem que seguir uma hierarquia funcional, primeira instância, segunda instância, que não pode ir direto no Supremo Tribunal Federal. Mas aí vocês comentaram sobre uma situação específica, vocês podem ter pensado uma situação específica, que é, por exemplo, a questão do foro privilegiado. Então, o foro privilegiado, gente, é lógico, ele é uma situação à parte que o nosso ordenamento jurídico autorizou, que nestes casos específicos, estas pessoas, elas podem, esses casos específicos, já está preconizado quem são as pessoas com foro privilegiado, elas sim, já quando for iniciar um processo, podem ir direto para a Suprema Corte Federal. Exceção. E aí, gente, vem a ideia da incompetência absoluta e relativa, que são situações que você, autor ou réu, ao identificar uma incompetência do juízo, você pode alegá-la e pedir uma anulação ou nulabilidade do caso.
Professor, qual que é a diferença de anulação e nulabilidade? Quando eu falo uma incompetência absoluta, ou seja, ela é nula, a nula, gente, só para vocês se lembrarem, como que eu vou fazer isso aqui para vocês, macete de concursos, vocês observarem as palavras ex tunc e ex nunc. Tunc, pensa o seguinte, testa. Bateu na testa, tua cabeça vai para trás. Quer dizer que retroage. Significa o quê? Volta para o passado, como se nada tivesse acontecido. Então, a ex tunc é a incompetência absoluta. Que se for identificada a incompetência absoluta, todos os atos proferidos pelo juízo vão ser invalidados. Professor, quando que vai ser considerado incompetência absoluta? Então, vai ser considerado incompetência absoluta se a ação for proposta, por exemplo, num tribunal de uma instância incorreta. Então, ao invés de propor na primeira instância, foi proposto na segunda instância. Então, o juízo não tem competência. Vai ser indeferida a ação. Mas mesmo que seja iniciada a ação, o réu pode contestar e demonstrar a incompetência absoluta do tribunal e a ação ser indeferida, ser nula. Ex tunc, testa, volta para trás. Já no caso da relativa... vamos ter mais dois exemplos aqui. Além da critério funcional, tem também relação ao critério da matéria. Então, se for proposto, por exemplo, uma ação civil na esfera penal, o juízo da esfera penal tem a obrigação de incompetência absoluta, tornar nulo aquele processo. Caso ele inicie, a outra parte na contestação pode comunicar, falar, epa, incompetência absoluta. Em relação à pessoa também, então dependendo da situação, por exemplo, tinha foro privilegiado e iniciou na primeira instância, também pode ser considerado incompetência absoluta. Já em relação à incompetência relativa, diferente da anterior que eu falava ex tunc, bate na testa, vai para trás, retroage, agora é ex nunc, ou seja, bate na nuca. Na hora da prova, ficou na dúvida do ex tunc e ex nunc, se aparecer esses nomes, bate na testa, ex tunc, testa, volta para trás, retroage, volta para o passado, é como se nunca tivesse existido. Já agora, ex nunc, bate na nuca, a cabeça vai para frente, quer dizer que as decisões tomadas anteriores permanecem. Por quê? Porque invalidou daqui para frente. Então é lógico que no processo as questões relativas elas devem ser identificadas já aqui na contestação pelo réu. Então, esse critério aqui, pessoal, ele é relativo, ou seja, se as partes questionarem, vai ser anulado. A anterior, não. Em critério funcional, material, pessoa, é absolutamente nulo. Agora, aqui é anulável. Anulável significa pode ser. Professor, por que pode ser? Porque dependendo da situação, digamos o seguinte, você, em regra, a gente for pensar, a ação deve ser proposta no local específico que a legislação traz pra gente, as competências. Já, por exemplo, eu tenho um contrato firmado com uma operadora de celular, e no contrato, depois, se vocês tiverem dúvida, olhem o contrato que vocês firmaram com a operadora de celular de vocês. Provavelmente vocês colocaram lá que, última cláusula, para situações que envolvam este contrato, as partes elegem o foro de tal comarca. Normalmente São Paulo, Rio de Janeiro, vocês já elegeram. Quer dizer que você abriu mão da competência em relação territorial do código. As partes pacificaram em contrato, mas isso tem que ser previsto em contrato, que se acontecesse aquilo, o contrato, qualquer problema seria resolvido em tal comarca, em tal cidade. Perfeito, as partes podem acordar, mas isso tem que ser previamente. E também o valor da causa, porque dependendo de algumas situações, dependendo do valor da causa, a causa pode ser proposta no juizado especial. E aí, então, por exemplo, se for um valor acima do permitido pelo juizado especial e foi proposto no juizado especial, o juizado especial não vai ter competência para julgar. Ponto final. Então, as cláusulas em contrato podem alterar o foro de eleição do contrato? Pode, critério territorial, só que isso tem que estar obrigatoriamente previsto em contrato. Se não estiver previsto em contrato, segue o que o ordenamento jurídico preconiza. Pessoal, finalizamos assim nosso tópico 3. Retornamos já para conversarmos um pouquinho sobre dos sujeitos do processo.